Eu quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para podermos trazer aos amados irmãos um pouquinho daquilo que seria o nosso culto com toda a igreja reunida. Mas nesse momento o que nós podemos é apenas trazer uma gravação e que você possa se sentir bem onde você está agora, na sua sala, na sua casa, no seu quarto, quem sabe onde você estiver assistindo ao culto desse dia, que você possa deixar com que o Espírito Santo de Deus fale diretamente ao teu coração. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para podermos invocar as bênçãos de Deus para nós nessa noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem se feito presente nas nossas famílias. Muito obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso, esse dia especial em que nós temos a oportunidade de podermos prestar a Ti mais um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, que o Senhor fica, meu Deus amado, conosco mais uma vez, permitindo, Deus amado, que cada ato do culto dessa noite venha nos edificar, venha, meu Deus amado, ser plantado nos nossos corações como a verdadeira semente para brotar para a eternidade. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento nós ainda queremos cantar com vocês o hino de número 416 do cantor cristão Filhos da Luz. Filhos da luz, que Deus nos faz perdão, amados do Senhor, perdidos com amor e retidão, vivei no seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, Filhos da luz, em santidade e paz, pois precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deve estar bem preparado, deve estar bem preparado, vivei na luz, Filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugir de todo o mal. Nós somos Deus, demandai ao céu a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas vão temor remindo, as horas vão temor remindo, andai na luz, Filhos da luz, quando ao final chegar o dia do Senhor, vem que do céu, que não achar, servindo com amor, pois com prazer do céu encanto, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Meus irmãos, graça e paz a todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. Nós vamos agora orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que Tu nos deste. Obrigado por estar mais uma vez reunido em Espírito, ó Pai, para entrar na Tua presença, falar contigo, Pai Santo. Muito obrigado pela nossa saúde, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, ó Deus, eu quero Te pedir em favor da Igreja de Buenos Aires, meu Deus, que Tu esteja abençoando a cada um dos irmãos que estão nas suas casas, ouvindo nesse momento o culto através desse aparelho, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por a Tua infinita misericórdia para com cada um de nós. Obrigado, meu Deus, pelo pastor da nossa igreja. Cuide do Teu servo de um modo todo especial. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas. E nesse momento eu te entrego o trabalho de hoje à noite. Que Tu esteja com as pessoas que vão louvar, que vão cantar, que vão agradecer, que vão orar. As pessoas, o pastor que vai trazer a mensagem dessa noite. Que tudo seja feito para honrar e glorificar o Teu santo nome, meu Pai.
Eu quero te pedir, ó Deus, por todas as mães que estão me ouvindo nesse momento, que cada uma delas cuide dos seus filhos, pedindo a eles que eles fiquem em casa, para que nós possamos passar logo por essa tempestade deste vírus, ó Deus, e que nós possamos voltar a nos reunir na tua igreja, Pai Santo. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, hoje para nós é um dia muito especial, um dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Louvamos a Deus por todas as mães da nossa igreja, louvamos a Deus por você ser bênção para todos nós, ser as mães de oração, as mães que têm acompanhado a amada igreja do Senhor Jesus. Neste momento queremos exaltar e glorificar ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Saudamos a amada igreja com graça e paz, amém? Nesse momento vamos cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Pai nosso. Vamos dar louvores agora para o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ao Rei eterno
se encontra em Provérbios capítulo 1, versículos de 1 ao 8. Provérbios capítulo 1, versículos de 1 ao 8. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Agora os adolescentes da igreja fizeram uma homenagem para as suas mães, e nós teremos nesse momento o momento da homenagem para as mães pelos adolescentes da igreja.
Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos preparei para mim mesmo. Conheceis o caminho aonde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós por sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Meus amados, nós vamos passar agora para o momento da palavra de Deus, o momento da pregação da palavra. E hoje nós teremos um pregador especial, o nosso querido e amado pastor Josué Oliveira. Eu gostaria de orar e que você feche os seus olhos para podermos interceder pelo momento da palavra. Amado Deus, querido Pai, te pedimos, ó Deus, que esta palavra que será ministrada agora pelo teu servo, pastor Josué Oliveira, ela venha alcançar os nossos corações. Ó Deus, faz, ó Deus, com que cada um de nós possamos estar com os corações abertos para receber esta tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A mãe que realmente faz diferença. Estamos vivendo dias muito difíceis, onde o pensamento, a cosmovisão do mundo tem invadido a igreja. Na verdade, nós estamos simplesmente sentindo o eco do que já vem acontecendo desde Gênesis capítulo 3, quando a família, criada por Deus, por causa do pecado, se desvirtuou. Isso faz com que os homens, a cada dia, se vejam menos como pais, provedores, pastores da sua família. Os filhos não entendam o que significa disciplina e submissão, e as mulheres concorram com os homens no papel de líder da família. Então nós vemos hoje muitas mães procurando a realização em carreiras, programas da igreja, atividades sociais fora do lar,
jogando fora a maior parte do seu tempo e do talento para influenciar e criar um ambiente para que os filhos possam ser preparados não só para a vida, mas para a vida com Deus. O papel de mãe é imprescindível, mas hoje vem a cada dia sendo deixado de lado por conta justamente do status, do ego, do poder, do prazer, tudo isso refletido nesse modo de pensar do mundo. Diante disso, nessa pequena reflexão, vamos olhar para 3 textos bíblicos, retirando dali princípios presentes na vida de cada uma das mães ali registradas. Abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel e nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Bom, como nós vimos nessa narrativa registrada em 1 Samuel, a mãe Ana, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, num cenário totalmente adverso, ela se mostra fiel e dependente do Senhor.
E podemos ver isso não apenas no seu discurso, mas também nas suas atitudes. Nós vivemos uma época que é marcada pelo filiocentrismo. Pais e mães que idolatram os seus filhos e que criam os filhos com uma extensão de realizações ou desejos que não foram reais nas suas próprias vidas. Ana, ao contrário disso, mesmo com tantas adversidades, e mesmo com tantos sonhos, planos, com certeza, muitos desejos para o seu filho, toma a decisão correta. E esse é o primeiro princípio que aprendemos na vida de Ana. Uma mãe que entrega seus filhos a Deus. Uma mãe que quer agradar a Deus tem que entregar os seus filhos para Ele. Ela tem que entender que os filhos são herança do Senhor e que os filhos devem ser dedicados, consagrados ao Senhor. E quem vai ditar, quem vai capacitar, quem vai chamar e quem vai usar os filhos é o próprio Deus. Nós devemos vencer, vocês mães devem vencer, nós pais devemos vencer o filiocentrismo e entender que os filhos são de fato presentes de Deus, dados momentaneamente para serem cuidados por nós, preparados por nós, e que desde a sua concepção nós já devemos entregar a Deus. E foi o que Ana fez. Eu gostaria que, pensando nesse princípio, olhando para o contexto e para as dificuldades de Ana, vendo que ela conseguiu fazer a vontade de Deus, nós também possamos olhar para o nosso contexto, nossas dificuldades, e vocês, mães, principalmente agora na quarentena, muitas que trabalhavam fora, eu tenho ouvido muitos relatos, algumas entendendo como funcionam lá, outras desesperadas porque não levavam essa vida comum do lar, e outras até mesmo decidindo não voltar a trabalhar, vendo a bênção que é investir na vida dos filhos e entregá-los a Deus. O próximo texto, do qual nós tiraremos alguns princípios para as mães homenageadas nessa época, está lá em Êxodo capítulo 2. Vamos ler. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Olhando para esse texto de Êxodo capítulo 2, uma história tão conhecida, nós temos o nosso segundo princípio. Uma mãe que ensina seus filhos sobre Deus. O relato aqui, por si, já é um milagre, né? Diante da perseguição de Faraó aos filhos dos hebreus, Moisés é preservado por sua mãe e, num plano bem orquestrado e abençoado por Deus, ela mesma se torna a sua babá, a sua ama de leite, e ela cria Moisés até a idade para poder entregá-lo no palácio de Faraó, para a filha de Faraó.
E nós vemos aqui esse princípio de ensino acerca de Deus. A mãe de Moisés aproveita para, nesse curto tempo que ela vai curtir o seu filho, que ela vai educar, vai ter com o seu filho, para instruí-lo acerca de Deus. E o relato mostra que Moisés sabe quem é. E com certeza ele não aprendeu isso no palácio de Faraó. Então nós vemos aqui na vida de Joquebede uma mãe que ensina o filho. Agora, para ensinar o filho, é necessário tempo com ele. E Moisés foi privilegiado por ter uma mãe que dedicou tempo exclusivo para o lar e para ensinar o seu filho acerca de Deus. Qual a dificuldade nos dias de hoje? Assim como nós vimos no início, a carreira, o status, a ambição, a concorrência, tudo isso faz com que a mãe não tenha tempo suficiente para ensinar os filhos sobre Deus. E este é o desafio. Uma mãe que agrada a Deus, além de entregar os seus filhos a Deus, dedicar, consagrar os seus filhos a Deus, como Ana, também dedica tempo suficiente para poder instruir os seus filhos acerca de Deus, ensinar sobre Deus para os seus filhos, assim como Joquebede. O terceiro e último texto, para nossa aplicação, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Na verdade, esse texto fornece o pano de fundo para entendermos o conselho que Paulo deu a Timóteo no capítulo 3. Mas vamos ler o texto do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Vamos observar como esse pano de fundo nos dá o sentido do capítulo 3. Depois de Paulo explicar as dificuldades dos últimos dias, ele diz no versículo 14: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos para o nosso último princípio, que está lá em 2 Timóteo, capítulos 1 e 3. Se uma mãe que agrada a Deus consagra seus filhos ao Senhor, ensina seus filhos sobre o Senhor, aqui nós vemos uma mãe e uma avó que equipa seus filhos com a palavra de Deus. E o texto é muito claro, dizendo que Lóide e Eunice instruíram Timóteo. Paulo praticamente pegou um jovem preparado. Ele só precisou aparar algumas arestas e ajustar algumas questões na vida de Timóteo para poder consagrá-lo e usá-lo no ministério. Uma mãe que agrada a Deus, ela tem tempo suficiente, conhecimento suficiente, ela se dedica a aprender da palavra de Deus para poder instruir seus filhos sobre a palavra de Deus. Então, se Ana dedicou seu filho, Joquebede ensinou o seu filho, nós temos aqui Lóide e Eunice equipando o seu filho, neto, acerca da palavra de Deus e fazendo com que ele
conhecesse as Sagradas Escrituras. Eu quero encerrar essa pequena reflexão lendo um pequeno texto escrito por um professor meu, o Dr. Davi Murk, da qual eu tiro muitos desses princípios colocados aqui nesse nosso tempo. A mão que balança o berço impacta o mundo para a eternidade. A maneira que Deus ordenou para a mãe realmente fazer uma diferença não é sendo uma secretária executiva, uma recepcionista, uma dentista, uma mulher de negócios. Não é através de atividades sociais, clubes ou até mesmo a igreja. Essas coisas podem ser boas quando ocupam seus devidos lugares, mas não são as maneiras principais pelas quais a mãe deixa sua marca no mundo. A mãe deixa uma marca no mundo quando ela prepara uma nova geração, que por sua vez se levantará e continuará a propagar a fé bíblica. Esta é a prioridade principal da mãe piedosa: preparar seus filhos para o reino de Deus, entregar seus filhos, instruir seus filhos e educar seus filhos na palavra. Portanto, a mão que balança o berço impacta o mundo para a eternidade. A mãe que tem um grande Deus deixa uma marca para a eternidade na vida dos seus filhos. Que diferença incrível uma mãe pode ter na vida dos filhos. E espero que, com esses princípios em mente, cada um de nós, mas principalmente vocês, mães, as homenageadas nessa data, possam criar um plano de ação para agradar a Deus com seu papel. Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, nós estamos no mês de maio e é de costume realizarmos na nossa igreja o mês da família. Nós temos toda a programação do mês da família, mas nosso propósito é fazer com que essa programação seja realizada assim que pudermos, reunidos como igreja, e todas as famílias poderem participar junto dessa programação maravilhosa. Mas enquanto isso, nós queremos oferecer uma música em gratidão a Deus pelas famílias, e essa música é conhecida como a oração da família, e eu quero convidar a nossa irmã Débora, que vai entoar o cântico das famílias. Estabelece o teu reino em nós, para que façamos tua vontade.
convido você a erguer as suas mãos para o céu. Eu gostaria de ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. O amor de Deus Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, e todos digam amém, amém e amém. Tenha uma semana abençoada debaixo da graça de Deus.